Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante polêmico, né, que é sobre a questão da Revolução Solar. O mapa astrológico, vocês já sabem o que é, né? O mapa astrológico é o retrato do céu no momento do nascimento e ele traz todo o projeto de vida do ser. Ele traz ali toda a sua estrutura de personalidade. Para quem é psicólogo como eu, a gente consegue ver traços de caráter muito claramente no mapa. A dinâmica, como esse mapa funciona, como você trabalha, como você age com essas energias, com essa estrutura. E nós temos em astrologia dois tipos de técnica usuais que nós astrólogos usamos para fazer previsões astrológicas. Eu não gosto de falar de previsões, eu não sou uma pessoa que faço previsões. Eu trabalho com as tendências que eu vejo no mapa, nos trânsitos, nas progressões e também na Revolução Solar. Sabe por quê? Porque eu acredito de verdade que nós construímos a nossa realidade. O que vai mudar, o trânsito, a progressão, ele vai indicar, ele vai dar uma tendência. Mas o que vai mudar é a forma como você vê essa tendência. Então, se a gente tem um trânsito desafiador para passar por um ciclo de 3 anos, como os planetas transpessoais, que eles trazem ciclos intensos para a nossa vida, que duram cerca de 3 anos na nossa vida, são aqueles grandes ciclos de mudança, o que você vai fazer? Você vai encarar isso, sabendo que você vai passar por esse momento desafiador e você vai poder encarar isso como uma oportunidade de você crescer, subir para um próximo nível, lidar, aumentar o seu autoconhecimento, aumentar a sua força de superação, ou você vai ficar chorando e não vai conseguir lidar com aquelas dificuldades, muitas vezes vai desenvolver nesses períodos transtornos depressivos, dependendo do trânsito que você está passando. Tá? Então, existem 2 tipos de técnicas básicas para a gente fazer uma análise de tendências para um período de 12 meses. Eu sempre trabalho com 12 meses, porque dentro de 12 meses a gente consegue fazer um roadmap dos eventos. O que você consegue? As pessoas, muitas vezes, elas superestimam aquilo que elas vão poder conseguir alcançar em um mês e subestimam o que elas vão alcançar em 1 ano ou 5 anos. Então, se você fizer um planejamento adequado, você vai conseguir, com os trânsitos astrológicos, com as progressões, estabelecer, nossa, em que momento eu estou com mais favorável para poder tomar essa decisão, ou realmente isso que eu estou sentindo vai estar acontecendo, vai estar favorável para eu tomar uma decisão em tal período. Então, a gente vai trabalhar com as possibilidades que a vida nos dá, mas sempre o livre-arbítrio é seu. Né? O livre-arbítrio é seu e nós podemos construir a realidade que nós queremos para viver. Né? Se o desafio está lá, o jeito é enfrentar. Então, a progressão e o trânsito é um tipo de análise que a gente avalia o movimento do próprio mapa. Por quê? O mapa que a gente nasceu com ele nunca vai mudar. Enquanto a gente está nessa vida, encarnado neste corpo, é este mapa que vai estar valendo para você. O que vai acontecer é que cada vez que você for fazer a análise do seu mapa astrológico, você vai ter uma mudança no foco. Porque imagina que você tem como uma casca de cebola. Você vai tirando as camadas e você vai aprofundando essa análise, né? O momento em que há essa interação entre o astrólogo e o cliente, ele é fundamental, né? Porque eu gosto muito do que a Ana Maria fala e eu repito que o astrólogo ele conversa com a alma do cliente. Se o astrólogo não conversar com a alma do cliente, a sessão vai ser uma sessão técnica e não vai ser uma sessão que vai trazer o que aquela alma pede para ouvir naquele instante. Então a gente se conecta com o coração, com a alma, e é esse interior seu que vai falar comigo e eu vou usar o mapa como uma referência, uma mandala interpretativa daquilo que você precisa saber para você naquele período. Então não tem aquela coisa assim, nossa, eu fui num astrólogo, ele falou tudo errado. E eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi quando eu estava estudando astrologia. Sempre o que for dito para você precisava ser dito. Eu confio muito na questão que nada no universo está errado, tudo acontece por um propósito. Se até alguém errou,
a gente tem que pensar por que errou, por que eu procurei aquele profissional que errou, por que ele falou aquilo que mexeu comigo de uma maneira que não me ajudou. Então, assim, a gente tem muitas maneiras de interpretar o mapa, mas o importante é você levar em consideração o espírito, a alma que está chegando ali. Então, na progressão, eu tenho o provimento do mapa que diz o que acontece dentro, né, que é como se fosse o seu barco. E o que acontece fora, que é como se fosse as marés. Então, eu, timoneiro, conduzindo meu barco nas águas da vida, vou para um rumo determinado conforme a minha decisão. O que acontece é que muitas vezes a gente deixa o nosso barco à deriva. A gente deixa a vida decidir para onde ela quer nos levar. Então, nós precisamos usar a astrologia como uma bússola, mas a vontade, o arbítrio de decidir para onde é nosso. O que eu vou fazer com aquela energia que está ali apontada para mim, na minha vida? Então, na Revolução Solar, o que acontece? É um outro mapa. Eu trouxe aqui para você ver, né? Então, ele é um mapa igualzinho ao seu mapa, tá? Esse é o meu, tá, gente? Que eu vou fazer a Revolução Solar quinta-feira. Então, aqui, esse mapa da Revolução Solar, ele vai trazer, né, aqui a cidade em que eu estou, que é essa cidade do meio, que eu vou passar o aniversário. Na verdade, eu vou passar o aniversário em São Paulo, mas a longitude, quando eu calculei, é muito pouca diferença. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mapa e vou analisar o ascendente. O ascendente está aqui em Câncer, tá certo? Aonde cai Câncer no meu mapa? Aí eu venho aqui e vou procurar no meu mapa aonde está Câncer. Então, esse vai ser o tópico do ano. Então, a gente analisa a Revolução Solar comparada ao mapa natal. Então, é um mapa que vai dar o tom do seu ano. Então, o meio do céu da Revolução Solar, aonde cai no seu mapa, e assim sucessivamente. Cada casa astrológica da Revolução Solar vai estar caindo numa casa do mapa natal. E a gente tem que fazer essa análise. E é um estilo interpretativo mais amplo, ele não é tão específico quanto a progressão. Eu gosto muito de trabalhar com progressão e trânsito, porque independente do mês que você vem fazer o seu mapa astrológico, eu posso aplicar a progressão e trânsito e eu vou sempre te dar 12 meses de análise. Com a Revolução Solar, não, ela vai estar valendo do seu aniversário, da data do seu aniversário, até o próximo aniversário. Então, de repente, as pessoas gostam de fazer o mapa, as análises de tendências para os seus 12 meses, perto do aniversário, por causa da Revolução Solar. Mas se você faz uma outra técnica, como eu, que é progressão e trânsito, eu posso fazer em qualquer época do ano e você sempre vai ter 12 meses de análise para o período que virá para você. Certo? Então, é essa a diferença. Agora, o que acontece, né, com a Revolução Solar? Nós temos na Revolução Solar, né, por exemplo, aqui neste mapa, o Sol está aqui, tá? E ele está na cúspide da casa 5, tá? E ele está na cúspide da casa 5 e ele vai estar passando todos os 12 meses aqui transitando pelo mapa astrológico. O que acontece? No 11º mês, quando inicia o 11º mês, esse Sol ele vai estar transitando já na casa 12 desse mapa. Por quê? Porque ele vai estar fazendo todo o percurso e quando ele chegar na 12 e chegar na 1 de novo, que é o meu próximo aniversário, é o que eles chamam de inferno astral. Por que inferno astral? Porque a casa 12 é a casa do nosso inconsciente, é a casa do que a gente chama do inimigo oculto, porque não tem nada mais, não existe inimigo maior do que o que nós não sabemos sobre nós mesmos. Estar sendo movido por conteúdos inconscientes, tomando decisões que nos levam para rumos que é o inconsciente que define, não é uma coisa boa se você não tem autoconhecimento. Então fala-se que
No período em que você está passando os 30 dias anteriores ao seu aniversário, você está passando o seu inferno astral. Depende. E se tiver um monte de planeta na casa 12, fazendo sextil com o meio do céu, que é uma posição que se pode fazer, e você acaba tendo oportunidades, vamos dizer que você é uma pessoa de bastidores, você é um médico, você trabalha nesse setor ligado à casa 12, que são hospitais, que são questões de cinema, e tem ali planetas na sua revolução solar fazendo um bom aspecto com o meio do céu. Não vai ser seu inferno astral. Você vai ter uma oportunidade de carreira, você vai ter uma oportunidade de viver aquela véspera de aniversário de uma maneira muito positiva. Mas existiu isso, né? E isso acabou caindo no senso comum e de uma maneira muito marketing em cima disso. E as pessoas acreditam que o período que antecede o seu aniversário acaba sendo um período tribulado, um período que você está mais tensa, mais nervosa. Mas eu particularmente não acredito nisso, não entendo que é assim. Desde que eu estudo astrologia, desde 1990, eu percebo que isso não é real. O que é real é o seguinte: o Sol vai estar transitando pela sua casa 12, então aproveita isso. Use esse período para fazer uma reflexão sobre o seu ano. Medite mais nesse período. Entre mais em contato com você, né? Porque ao você fazer uma reflexão, como que foi o meu ano? Por exemplo, quinta-feira eu vou fazer 62 anos. E eu tenho como regra fazer isso todo dia. Todo dia eu reflito sobre a minha vida, todo dia eu faço a minha meditação, todo dia eu vou buscar, e muitas vezes eu sento com o meu mapa no colo, porque eu uso o meu mapa como uma bússola para poder me compreender. E como eu sei as palavras-chave, eu sei meu mapa de cor, eu sei as palavras-chave, quando eu quero desvendar algum setor da minha vida, eu sento com o meu mapa no colo e eu entro em contato com aquela energia. E aí eu pergunto, sabe, o que eu tenho que saber para que eu possa tomar uma decisão mais acertada, se eu tenho algum tema específico, ou de trabalho, ou de relacionamento, ou alguma decisão que eu vá tomar, eu medito em cima daquela força. E é isso que eu estimulo as minhas alunas do Faça Seu Céu Brilhar a fazer. Porque a partir do momento que você memoriza, que você se integra com seus heróis, com seus vilões, com as forças aliadas, os guardiões de cada signo que nós temos vibrando dentro de nós, nós temos condição de usar isso, né, como uma bússola para meditar sobre as respostas que nós precisamos para a nossa vida. E aí, gente, é isso que a Revolução Solar significa. Agora, outra coisa que também as pessoas, até eu, viu, vou confessar, eu vou confessar que eu já fiz isso. Teve um ano em que eu peguei a minha Revolução Solar e eu falei, misericórdia, meu céu, meu Sol está sem aspecto com nenhum planeta desse mapa. Porque acontece, né? Tem dia que tem época, tem momentos que você olha lá um planeta, ele está isolado, está numa bolha, ele não está fazendo angulação maior, que a gente chama de ângulos maiores, que são os aspectos ptolomaicos, que são a conjunção, o sextil, a quadratura, o trígono, a oposição. E nesse ano o meu mapa não estava fazendo, o meu Sol não estava fazendo nenhum aspecto maior com nenhum planeta. Eu falei, gente, aonde eu vou para poder ganhar esse aspecto? Onde eu vou ficar com o Sol, uma bolha que não fala com ninguém, que não se relaciona com ninguém? Eu quero energias, o meu Sol precisa de energias dos demais planetas. E eu sei que eu fiz uma pesquisa danada, viu? Eu fui procurar e o único lugar que o meu Sol ganhava algum aspecto, acho que era em João Pessoa, porque saía da longitude. Eu falei, mas não dá para eu ir para João Pessoa. E aí a gente vê que não adianta, se não tem uma promessa de viagem na revolução anterior, se não tem uma promessa de viagem nos seus trânsitos, nas suas progressões, não adianta que você vai querer mudar o local da sua revolução solar para ganhar um mapa melhor, para poder ter outros assuntos em pauta, porque se não tiver lá previsto, não rola, como não rolou para mim, né? E aí eu fui buscar aspectos menores, porque a gente tem aspectos menores para ver como que tá. Aí eu consegui achar um aspecto menor para o Sol, mas foi um ano difícil, por incrível que pareça, foi um ano bem desafiador.
para mim, em termos de exposição, em termos de autoridade, em termos de reconhecimento público, porque é tudo setor do Sol, né? Então a gente avalia, eu gosto de usar a Revolução Solar quando um cliente vem perto do seu aniversário. Então, se ele está vindo fazer a sua sessão de coaching astrológico perto do seu aniversário, então eu vou usar também a Revolução Solar para confirmar, porque não tem nada que não esteja nas progressões e nos trânsitos que na Revolução Solar não aparece. Só que a progressão em trânsito, como eu disse, eu posso ir mês a mês, eu tenho, o mapeamento é mais assertivo do que a Revolução Solar, né? Quem mais, gente, que temos para falar de Revolução Solar? Sobreposição de casas eu já falei, Revolução Solar dá o tom do ano, ascendente. Ah, muito bem, para valer uma Revolução Solar em outra localidade, você tem que estar nessa localidade pelo menos por 24 horas do horário do seu aniversário, do horário da Revolução Solar, tá? Não no horário que você nasceu, no horário da Revolução Solar. Por exemplo, meu aniversário vai ser 15 de novembro de 2018, às 23h10. Eu vou ter que estar na localidade, eu vou para São Paulo, eu vou ter que estar lá por 24 horas para poder valer. Se eu vou para São Paulo e volto, não valeu essa mudança, tá? Vai valer o tempo maior em que eu for estar vivendo essa passagem aqui do ponto exato em que o Sol se encontra com o Sol do meu mapa natal. Perfeito? O que mais que eu preciso falar? Eu acho que era tudo isso que eu tinha para falar para vocês. Então, tá bom? Obrigada, beijo, corações para vocês também.